100 trilhões. O corpo humano saudável adulto abriga 10 vezes mais micróbios do que células humanas. Isso inclui arqueobactérias, bactérias, micróbios eucarióticos e vírus. Se o nosso corpo é constituído de 10 trilhões de células humanas que trabalham de maneira integrada, então são 100 trilhões de outros microcorpos no meu corpo, no seu corpo. Em números é mais do que a população de seres humanos no planeta. 1000 vezes mais. E eles vêm e vão. No que a gente toca, no que a gente respira, no que a gente come, em quem a gente toca, em quem a gente respira, em quem a gente... Alguns têm a função de ajudar e proteger o todo. Células e microcorpos que protegem. Outros atrapalham essa proteção, aí fode tudo. Mas a ciência ajuda a diminuir aquilo que pode ser um problema. Com a ciência criam-se os tratamentos, com a ciência afasta-se a dor. A dor? A dor? Você sente dor? A dor? Com a ciência é possível viver melhor. Com a ciência. Consciência. Oi, te fazer uma pergunta. Eu imagino que lindo assim você não tá sozinho, tá? Sério? Eu tô. Quer dizer, eu acho que eu tava. Dança comigo? Sabe que eu quero sair daqui direto pra uma padaria? Eu tô com fome. Depois da padaria? Eu não sei. Você sabe? Tá bom, a gente decide. Agora dança comigo. Quando eu peguei cachumba, eu tive que ficar um tempo sem ir para a escola. Pode ser contagioso, a pediatra falou. A gente está passando por isso agora, né? Ninguém conhece esse vírus direito e ele espalha. Que doença você tem mais medo de pegar? Eu acho que eu tenho medo de pegar aquela doença que me impede de ser livre. Antes do início dessa filmagem, eu fiz um teste, um exame para saber se eu tenho um vírus no meu corpo. Eu filmei, vocês viram? Eu tenho curiosidade de saber se eu tenho ou não o vírus no meu corpo. Mas mais que curiosidade, eu tenho necessidade de saber outra coisa. Se eu tivesse vírus aqui no meu corpo, quem é que vai me olhar diferente, dependendo do que aquele pedaço de plástico vai mostrar? Quem é que vai continuar olhando igual? Se eu estiver caminhando na rua, quem é que vai preferir atravessar, mudar de calçada? Se eu pedir um abraço, quem é que vai me dar? Um beijo. Mesmo depois dessa pandemia. Essa pandemia aí está isolando todo mundo. Mas tem pandemia que isola só alguns. Depois do resultado desse exame, será que eu vou ser outro? Depois do resultado desse exame, você aí que está me escutando vai ser outra? Vai ser outro? Você tem medo de quê? Medo de rato, de barata, de cobra, de inseto? Medo de avião, de água? De altura eu tenho um pouco. Medo de ficar sozinho? Medo de se perder? Medo de não viver? Medo de sofrer? Medo de morrer? Ou pior, medo de fazer o outro sofrer? Medo de fazer o outro morrer? Tem gente que pensa que com esse vírus as pessoas viram uma espécie de bomba relógio, prestes a explodir e a matar quem está em volta. Uma bomba relógio que conta o tempo em contagem regressiva. Quanto tempo resta? Mas é preciso ter calma, ter ciência, consciência.
Então, antes de abrir o resultado, a gente sempre pergunta por que você fez o exame. Eu me apaixonei. Muito intenso. Tão puro. Só que veio uma situação e ele começou a se perguntar: quanto tempo resta? Ele descobriu agora. Ele me contou que ele tá com Na AIDS. verdade, a gente fala que a pessoa vive com o vírus. A síndrome AIDS é só quando o vírus abala o sistema imunológico. Doenças oportunistas aparecem. Nem todo mundo que vive com vírus tem AIDS, entendeu? Eu entendo com a cabeça. Mas tudo que a gente imagina é tão assustador. Não se preocupa. Você vai ficar bem e ele também. Eu li muita coisa agora, qualidade de vida, evolução, tratamento eficaz, mas mesmo assim ele está com muito medo e eu também tô com medo. É, é compreensível. Mas não precisa se preocupar. Ele vai ter que tomar medicamento. Se ele seguir direitinho, o vírus para de circular na corrente sanguínea em pouco tempo. Que bom. E eu, quando é que eu começo a tomar o medicamento? Você? Não, não. O seu exame não deu reagente. Você não tem o vírus no seu corpo. Não? Não tem. Tá tudo bem? Eu devia estar aliviado, né? O que me preocupa é que agora ele não quer continuar comigo. Mas você quer, né? Muito, mas ele tem medo de me passar. Olha, fala pra ele que é super possível ter uma relação soro diferente. Quê? Soro diferente é quando num casal um tem sorologia positiva, o outro negativa. E é o nosso caso. Sim, é o caso de vocês e de muitos outros casais. O vírus não é motivo para vocês se separarem. Vocês ainda podem ser muito felizes. Vocês vão ser muito felizes. Meu nome é Gabriel, ou Júlia, ou Joana, ou André. Eu sou soropositivo há 10 anos, 5 anos, e sabe o que isso significa? Nada. Significa que eu tomo alguns remédios todos os dias e levo uma vida absolutamente normal. Igual alguém que tem diabetes ou pressão alta, o tratamento é mais eficaz do que o de câncer, sem dor. Lá pelos anos 80, quando esse vírus surgiu e saiu matando geral, ele era chamado de peste gay. E na época também tinha os 4 Hs, com os quais os homens cidadãos de bem deveriam tomar cuidado. Os homossexuais, os heroinômanos, que consomem heroína, os hemofílicos e os haitianos. Até hoje tem gente aí que pensa que esse vírus é um castigo divino. Eu sou Gari, professora, advogado, empresária. Eu não sou gay, ou sou, e isso interessa? Pro vírus não, ele não escolhe. Eu passei o vírus para minha esposa, ou peguei o vírus do meu namorado, ou nasci com o vírus. Quando você olha para mim, o que é que você vê? Bem, de todas as experiências, né, que eu passei de discriminação por viver com HIV, uma é especial para mim, né, porque eu estava conversando com um cara no Tinder e foi muito legal, sabe, quando rola aquela coisa virtual, aquele envolvimento inicial, né, gostoso e tal. E aí, quando eu falei do HIV, ele meio que deu uma sumida e depois de um tempo respondeu pedindo desculpas, mas que não dava para ele, que ele não suportava isso. E isso passou um tempo, né? Eu me tornei ativista, comecei a falar mais abertamente nas redes sociais e tal. Ele estava na minha rede social. Eis que um belo dia ele me mandou uma mensagem muito emocionado, dizendo que o namorado dele descobriu com HIV e ele amava muito o namorado, não sabia o que fazer, pedindo ajuda. E pelo amor ele transformou a discriminação dele. Eu acho que isso é uma potência tão grande, tão linda, assim. E essa história me marcou muito, me marca muito, assim. Eu aprendo muito com isso. Oi.
Ai, é tanto prazer em te ouvir que esse choro aí nem alivia. Eu tô cego de paixão, mas ao mesmo tempo enxergando tudo bem agora. Eu sei que vai dar tudo certo. Positivo? Positivo. Eu lembro de você falando, eu vou ficar igual ao Cazuza, Na hora eu pensei, que pena, não vai. Não vai porque Cazuza é um só, genial, solar, lunar, sedutor. Mas não precisa ficar com inveja, não, porque você é tudo isso do seu jeito. E eu sei porque eu te escuto tanto quanto eu escuto faz parte do meu show. Hoje eu sei que vai ser tudo muito bom. E talvez bem melhor do que seria antes. Porque antes é que era o faz de conta. Existem pessoas que vivem com HIV e desconhecem o fato de que, com o tratamento e atingindo carga viral indetectável, elas deixam de transmitir o vírus para parceiros e parceiras sexuais, ganhando a possibilidade de se relacionarem sexualmente sem preservativo, ter seus próprios filhos e, consequentemente, se o vírus não tem atividade, ele também não atinge mais o sistema imunológico e essa pessoa pode nunca ter AIDS. Então, viver com HIV não é sinônimo de AIDS. Isso é muito importante. Essa informação precisa ser divulgada entre pacientes, parceiros, familiares e profissionais de saúde. Indetectável é igual a intransmissível. Consequentemente, o estigma precisa ser reduzido. Nós temos que ver o preconceito ser controlado. São anos e anos de epidemia e as pessoas continuam sendo discriminadas. Não é possível olhar para uma pessoa que vive com HIV e enxergar o vírus. Essa pessoa não é o vírus. O vírus faz parte da história, mas ninguém se transforma em vírus porque um dia entrou em contato com ele. Mesmo com carga viral indetectável, o uso de preservativos deve ser decisão e responsabilidade de cada um. Ele previne as infecções sexualmente transmissíveis, incluindo sífilis e hepatites B e C. Procure se informar sobre todas as formas possíveis de prevenção, o que chamamos de prevenção combinada, que inclui a PrEP e a PEP. Eu lembro agora da cena da Glória Pires com o Lauro Corona. Nosso Lauro Corona era tão lindo. Eles cantando aquela música do Chico. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. O nosso não. O nosso vai falar espanhol, castelhano, pra gente poder viajar por Buenos Aires, Caracas, Montevidéu, viajar por Almodóvar, viajar por boleros. Dança comigo? Não, você não vai ficar cinza. Deixa eu te pintar de amarelo, de rubro, que é como o meu beijo vai te deixar. E eu posso e eu quero te beijar. Não é Covid? E eu posso e quero te ter. Vai ser linda essa nova era. Uma nova era. Essa New Age. Essa New Age, ai, vixe, que delícia. Cada pôr do sol vai ser único. Cada onda vai ser um barato. E eu vou seguir até onde a gente quiser ir juntos. Porque eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser positivo, operante, deslumbrante, gozante, vivo, viva!